A gente tem eu tenho algumas fotos aí. Ok. E eu achei muito interessante quando você começou a falar sobre esse assunto, porque começou a dar um nó na minha cabeça. Como é que foi achado? Primeiramente, como é que foi achado isso? Nas cavernas, no Mar Morto? E eu vi um vídeo muito interessante seu também, no mar, cara, com peixe. O Mar Morto tá ganhando vida. Tem muita coisa acontecendo nessa região. Então, o que acontece? Eu gosto quando você fala assim. Então, o que acontece? Com vocês, né? Vou falar de novo. Eu gosto quando você fala assim. Tem muita coisa acontecendo naquela região, porque é um bom sinal. É um bom sinal. Se a gente voltar a 2.000, 2.100 anos atrás, na região do Mar Morto tinha uma pequena cidade, chamada cidade que a gente hoje em dia conhece como Qumran, e quem vivia lá era uma comunidade chamada os essênios. Os essênios eram judeus, e eles vão e tem uma biblioteca gigantesca. Eles têm muitos livros e eles têm várias cópias da Bíblia. Hoje em dia, quando a gente pensa na Bíblia, a gente pensa num livro que a gente vai folhear e tem ali Gênesis, Êxodo. Não, naquela época a Bíblia são rolos. Então eles tinham várias cópias dos rolos da Bíblia. Em couro. Em couro. Isso aqui que a gente está vendo na foto é couro. É couro escrito à mão, com tinta. E o que acontece é que os romanos vão e destroem a região. E os essênios, quando ouvem que a cidade vai ser destruída, que os romanos estão vindo, eles pegam os pergaminhos, guardam em jarros, correm para as montanhas que estão em volta da cidade e escondem dentro de jarros, dentro da montanha, no meio do deserto, esses pergaminhos. E a ideia é que quando os romanos passassem, eles pudessem lá voltar e salvar o maior tesouro que eles tinham, que são esses pergaminhos, a Bíblia. O que acontece, infelizmente, é que a cidade vai ser completamente destruída. Não vai sobrar ninguém vivo para contar a história que um dia os pergaminhos foram escondidos lá e por isso eles foram escondidos no ano por volta de 73 e só reencontrados em 1947. Quer dizer, literalmente 1.900 anos depois. 1.900 anos depois, meu irmão. Incrível. Meu Deus. E 1.900 anos depois, completamente por acaso. Eram 2 jovens pastores de ovelhas viajando pelo deserto. Eles vão e entram numa dessas cavernas e encontram os pergaminhos. E os pergaminhos ficam rolando na tenda deles. Eles são nômades do deserto, então os pergaminhos ficam rolando na tenda deles por um bom tempo. E eles não sabiam o que fazer com aquilo, mas eles entendem que coisa velha vale dinheiro. Eles levam os pergaminhos, vendem no mercado ilegal de antiguidades. Esses pergaminhos começam a rodar de mão em mão, mão em mão. Enquanto isso, eles estão se degradando. Óbvio, né? Porque não estavam sendo guardados em condições apropriadas, passando de mão em mão, mão em mão, até que finalmente alguém pega esses pergaminhos e entende o que eles significam. E aí se entende que é um dos achados arqueológicos mais importantes da história da humanidade e se vai lá e se continua escavando e se encontrar no total mais de 900 pergaminhos. Meu Jesus. Os pergaminhos do Mar Morto não é um ou dois, pessoal, são mais de 900 pergaminhos. Você considera a maior descoberta do século? É considerada uma das maiores descobertas do século XX, sem dúvida, de Israel. Porque traz muita legitimidade para a Bíblia mesmo, cara. Pode responder. Exatamente. Exatamente. Aí entra uma pergunta muito leiga, mas pode ser a pergunta de muitas pessoas. A Bíblia, você não pode mais pegar um livro, existem os livros apócrifos, né? Que são os livros que não estão na Bíblia, por causa de estudos e tudo mais. Mas existe alguma possibilidade desses pergaminhos entrarem em talvez uma nova Bíblia se baseando em estudos e veracidades desses pergaminhos? Por exemplo, uma história que vai casar com essa, que pode... vamos pegar, por exemplo, Davi, por exemplo. Tem uma história de Davi que foi achada num pergaminho que não está na Bíblia. Existe a possibilidade dessa nova história fazer parte de uma nova Bíblia? Então, vamos lá. Vamos explicar. Foi leiga, mas foi interessante, vai. Foi interessante, mas basicamente, se tem alguma coisa nos pergaminhos, nos manuscritos de Qumran que são diferentes do que a gente conhece como Bíblia hoje. Bastante. Então, deixa eu explicar. Se pode entrar na Bíblia. Não. Tem bastante coisa. Então, o que acontece? Se acharam mais de 900 pergaminhos divididos em milhares de pedaços. E quando começaram a se ler esses pergaminhos, porque eles estão escritos em hebraico, a gente entende isso aqui. Tu dá para uma criança em Israel ler, ela consegue com um pouco de dificuldade, mas ela consegue ler isso. Isso aqui é hebraico. Você consegue ler? Meu Deus. Esse aqui é o mesmo hebraico que a gente usa na Bíblia até os dias de hoje. Volta umas fotos, Diego, por favor. Então, o que é um pouco de garrancho. Esse daí tá exposto, né?
Volta. Aí também... Sim. Aí, eu gosto desse aí, ó. Então, o que acontece é... Quando se encontraram esses pergaminhos, se encontraram alguns pergaminhos que são os pergaminhos da própria cidade. Por exemplo, as regras do condomínio, as regras de conduta da cidade, se acharam pergaminhos próprios, se acharam os pergaminhos bíblicos. Por exemplo, se encontraram mais de 20 cópias do livro dos Salmos. E se encontraram pergaminhos de coisas religiosas que não estão na Bíblia. Por exemplo, os próprios Salmos. Tem salmos que não estão na nossa Bíblia, que estão nos pergaminhos marmotas. Tem salmos a mais que a gente não tem hoje em dia. A pergunta é, esses salmos merecem entrar na Bíblia, sim ou não? Aí é uma grande discussão. A pergunta é, por que eles não entraram originalmente? Porque tinham muitos livros que eram usados nos tempos antigos, que nem hoje em dia. Mas nós não temos uma Bíblia oficial, tipo a primeira Bíblia, a Bíblia que... Então, o que acontece? Então, hoje... mas esses salmos, eles estariam na Tanakh. Deveriam estar. Pelo menos, são antigos assim? Então, eles fazem... Tanakh é a Bíblia hebraica. Bíblia hebraica. Porque uma coisa importante também destacar, quando eu falo Bíblia aqui, no caso dos pergaminhos do Mamoto, é só o Antigo Testamento, é a Bíblia hebraica. Por que não se achou o Novo Testamento? Porque esses pergaminhos são anteriores. Quando esses pergaminhos foram escritos, o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Esses pergaminhos são 2.000, 2.100 anos. E por isso a gente está falando aqui só do Antigo Testamento. E é interessante. Vamos dizer que eu vou na tua casa. Tu tem uma biblioteca em casa? Tenho. Tu tem a Bíblia lá? Tenho. Tem livros escritos por pastores? Tenho. Tu tem livros que não tem nada a ver com religião? Tenho. Se alguém daqui 1000 anos escavar a tua casa e encontrar a tua biblioteca, ele vai ler o livro do pastor e vai dizer, olha, isso aqui é um livro religioso. Isso aqui era parte da tua Bíblia ou não era? Quer dizer, é difícil a gente olhar 2000 anos atrás, pegar o livro e entender o quê? Qual a importância que essa pessoa dava? Quando alguém achar daqui 1000 anos o livro do teu pastor, ele vai achar, será que o livro do pastor é mais importante que a Bíblia? A gente está olhando fora de contexto 2000 anos depois, então é muito difícil a gente entender o que as pessoas pensavam. Ainda mais porque hoje em dia, quando eu falo da tua Bíblia, é um livro escrito a Bíblia. Naquela época, tu tem rolos. Então, tu tem um Salmo aqui, Gênesis lá, Esther aqui, o livro de Gigantes aqui. Tá tudo misturado. E a pergunta é para eles, desses livros, quais eram parte do canon, quais eram livros que são parte da Bíblia, que foram canonizados, e quais livros não eram. Então, por muito tempo, a Bíblia foi muito mais fluida, porque os livros entravam e saíam.